Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Se for a sua primeira vez aqui, eu já peço para você se inscrever. A gente tá muito perto aí dos 70 mil e a sua inscrição é muito importante aí pra gente bater esses 70 mil inscritos. Se você for aquele inscrito que tá aqui todos os dias, muito obrigado aí pela moral. Conto com o seu like aí pro vídeo ser indicado para mais vascaínos e pro canal continuar sendo notificado aí, né, pra você e para outros vascaínos aqui da internet. Bom, primeiro de tudo, bom dia, né? Você que acordou agora, tá indo trabalhar, estudar, fazer seus compromissos, ou boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo o vídeo, né? Talvez você está assistindo um pouquinho mais tarde, o vídeo postado aqui às 7h30 da manhã. Mas vamos começar aqui a falar do nosso Vasco da Gama, começando uma semana muito importante, né? Segunda-feira hoje, começando a semana decisiva aí da Copa do Brasil. O Vasco tem a partida contra o ABC na quinta-feira e todo o preparativo já está voltado para essa partida importante aí da segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco busca essa classificação, partida no Maracanã, às 9h30 da noite, né? Lembrando que não tem vantagem do empate dessa vez, o Vasco passou com um empate contra o Altos do Piauí, só que dessa vez não tem vantagem do empate, se ficar empatado vai para os pênaltis, ou seja, o Vasco vai ter que vencer o ABC aí, uma partida muito importante. A gente vai falar ainda sobre essa partida, vai falar também aí sobre Benítez e principalmente sobre Abel Braga, né? O assunto do momento aí é Abel Braga, o torcedor do Vasco tá por aqui com o Abel, o torcedor não aguenta mais ver o time do Vasco jogar, né? Ver o time do Abel jogar, é um time aí completamente perdido, um time completamente sem noção tática nenhuma, um time que não cria nada, um time que não faz gols, né? O Vasco fez 7 gols em 10 jogos aí em 2020, só para você ter uma ideia, o Fluminense ontem, que jogou pelo Campeonato Carioca, fez 5-1 no Madureira. Então, em uma partida, o Fluminense fez praticamente aí a mesma quantidade de gols que o Vasco fez na temporada inteira. O que mostra aí a fragilidade desse time do Abel Braga, como o time é mal treinado, como o time joga mal, como o time não cria nada, porque eu tô comparando aqui com o Fluminense, que tem um elenco fraco, um elenco ruim também, igual ao do Vasco da Gama. Então, pegando esse gancho aqui, né, já que eu citei o jogo do Fluminense, o Vasco foi o único clube grande do Rio de Janeiro que não venceu aí na estreia da Taça Rio. O Botafogo venceu por 2-1 o Boa Vista, o Fluminense goleou o Madureira por 5-1, o Flamengo também goleou no Maracanã 4-1, só o Vasco não venceu. E cara, o nível do Campeonato Carioca é muito baixo, é um nível muito fraco, assim. O time grande não precisa jogar bem, não precisa se esforçar para vencer as partidas. O Botafogo ontem não jogou absolutamente nada contra o Boa Vista e mesmo assim foi o suficiente para vencer o jogo, venceu por 2-1. O Fluminense também não teve que fazer muito esforço para enfiar 5 no Madureira. E o time do Vasco pega esses mesmos adversários, não consegue vencer. O Vasco, por exemplo, perdeu para a Cabo Friense que levou 4 do Flamengo e que não tinha vencido uma partida ainda no Campeonato Carioca. Então o Vasco vem sendo testado aí contra esses times que beiram aí o amadorismo, né? O nível do Campeonato Carioca é muito fraco e os times que o Vasco pegou também na temporada, nesses 10 jogos, o Vasco só pegou time muito fraco. O Vasco pegou o Flamengo sub-20, o Vasco pegou o Botafogo do Alberto Valentim, que a gente conhece bem o Alberto Valentim, né? O time do Botafogo já é ruim, treinado pelo Valentim, potencializa a ruindade assim em níveis astronômicos. E mesmo assim o Vasco não conseguiu vencer o Botafogo, o Vasco não conseguiu vencer o Altos do Piauí aqui. Com todo respeito ao estado do Piauí, que é um estado maravilhoso, tenho muitos seguidores aqui do Piauí, muitos vascaínos no Piauí, mas o Vasco jogando contra o Altos do Piauí ou contra qualquer clube do Piauí, pode ser o River e o Flamengo do Piauí que tem mais tradição aí no estado, a obrigação do Vasco é vencer e vencer com facilidade, mesmo assim o Vasco não conseguiu vencer. O Vasco não conseguiu se sobressair contra o Oriente Petroleiro, quase foi eliminado aí pelo 8º colocado do Campeonato Boliviano. Enfim, é um futebol pobre, um futebol muito ruim que vem sendo praticado aí pelo Vasco do Abel Braga, e a gente sabe que a demissão do Abel é questão de tempo, né? Ou alguém aqui acredita que o Abel ainda vai dar um jeito nesse time do Vasco, que milagrosamente aí o Vasco vai começar a jogar bola, que ele vai encontrar a fórmula do time, vai tudo se encaixar, e o Vasco vai começar a jogar bem, vai começar a encantar, vai começar a vencer e a convencer. Acho que todo mundo aqui sabe que isso não vai acontecer, que o Abel não vai aguentar, o Abel não chega até o final do ano, e mesmo que o Abel comece o Campeonato Brasileiro, ele não termina um turno à frente do Vasco, ele não vai permanecer no Vasco, porque ele não vai aguentar a pressão, a torcida por aqui com ele, e ele
eu acho que ele já está ultrapassado. Ele vem de um trabalho muito ruim no Flamengo, um trabalho muito ruim no Cruzeiro, e agora emenda mais um trabalho ruim no Vasco. Eu acho que o Abel tinha que parar um pouquinho, descansar. Acho que até pelo bem dele, ele não merece passar por essa situação de torcedores aí perdendo a paciência, xingando. Ele é um cara vitorioso, tem uma história bacana até no Vasco. Não tinha que passar por isso, passar por essa situação, mas parece que está faltando um amigo para avisar o Abel, né, que ele deveria se poupar. Nós estamos avisando, a gente fala aqui quase todo dia que não dá mais pro Abel. Enfim, acho que todo mundo sabe que o Abel não vai conseguir dar um jeito nesse time do Vasco e não vai terminar a temporada com o Vasco da Gama. A demissão do Abel é questão de tempo, a demissão pode acontecer na quinta-feira. Caso o Vasco seja eliminado contra o ABC, a gente reza aqui, a gente torce para que isso não aconteça. A gente não quer jamais que o Vasco seja eliminado da Copa do Brasil, mas é uma coisa bem possível. O Vasco não vem jogando nada. O ABC ontem pelo Campeonato Potiguar enfiou 8-0 no adversário dele lá, acho que era Palmeiras do Rio Grande do Norte. O ABC enfiou 8, então não é um time bobo, não é um time qualquer. É um time fraco, evidentemente, disputa hoje a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, mas é um time muito tradicional lá no Rio Grande do Norte, que eu tenho certeza que vai vir pro Rio aí jogando a vida, jogando o jogo da temporada. Vai ser um jogo muito difícil, ainda mais com o Vasco que não vem jogando absolutamente nada. Então pode sim acontecer uma eliminação contra o ABC se o Vasco não tomar cuidado. E aí ficaria insustentável a situação do Abel. Mas mesmo o Vasco passando, acredito que aí cedo ou tarde o Abel não vai resistir. Ainda tem clássico aí na Taça Rio, né? Vai enfrentar o Fluminense. Tem mais alguns jogos também aqui na Taça Rio antes da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana é só em maio. Então eu acho que o Abel não vai aguentar por muito tempo. Aliás, acho não, né? Eu tenho certeza que o Abel não vai aguentar por muito tempo. E a pergunta que fica aqui no ar é: por que esperar? Por que ficar adiando o que é inevitável? Por que segurar o Abel se a gente sabe que já vai dar errado? Vai esperar ser eliminado de tudo? Fazer igual aconteceu com o Atlético Mineiro lá, que até pensou fora da caixinha, né? O Atlético Mineiro trouxe o Dudamel, um técnico venezuelano, só que não estava dando certo. Aí o time foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado aí da Copa do Brasil e agora só tem o Brasileirão para jogar. E aí demitiu o Dudamel e trouxe agora o Jorge Sampaoli. Mas aí, é isso que o Vasco vai esperar? Vai esperar ser eliminado de tudo? Vai esperar acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o Alberto Valentim era o técnico do Vasco? Que todo mundo sabia já que a tragédia estava anunciada, que o Valentim não ia dar um jeito no time, não ia encontrar um esquema tático no time. E mesmo assim, é a mesma diretoria, né, cara? O mesmo presidente que errou com o Alberto Valentim tá errando agora com o Abel Braga. Vai esperar a vaca ir pro brejo de novo? O Vasco tá em último no Campeonato Brasileiro para ir atrás de treinador, para ir atrás de reforço? Por quê? Por que não demite agora? A gente ainda tem a temporada inteira pela frente aí, dá tempo de chegar um treinador, já implantar a sua filosofia, indicar alguns jogadores. Por que esperar, cara? Não faz mais sentido esperar. E o torcedor do Vasco com uma sensação de impotência, porque o torcedor do Vasco faz tudo que ele pode, né, cara? Eu já fiz um vídeo até falando sobre isso aqui. O torcedor do Vasco doa pra CT, faz campanha de associação em massa, dá dinheiro pra vaquinha pra pagar funcionário. Cara, o que eu já recebi de mensagem aqui pra criar vaquinha pra poder pagar salário dos jogadores, que é cifra milionária, que a torcida quer fazer vaquinha pra pagar jogador. Enfim, o torcedor do Vasco tenta fazer tudo, mas tem essa sensação de impotência, mesmo depois daquela associação em massa aí maravilhosa, 180 mil sócios, vê o Vasco aí do mesmo jeito ou pior do que no ano passado. Aliás, até pior, porque o aproveitamento do Abel é pior do que o aproveitamento do Alberto Valentim. Então o torcedor fica com aquela sensação de impotência. O que o torcedor quer é uma resposta. O torcedor, todo jogo do Vasco é protesto contra Alexandre Campelo e contra Abel. Os dois são xingados todo jogo porque a torcida do Vasco já está por aqui com os dois. Então a resposta tem que acontecer. É a demissão do Abel Braga, que é questão de tempo. O Abel não vai terminar a temporada no Vasco. Eu aposto aqui, quem quiser casar R$100 aqui, que o Abel não vai terminar a temporada no Vasco, eu caso aqui agora, que é o dinheiro mais fácil do mundo para ganhar. Realmente eu não vejo sentido algum em ficar prolongando, adiando o inevitável. Mas além dessa partida importante aí contra o ABC na Copa do Brasil, o Vasco corre para regularizar o meia Benítez, né? O Benítez que chegou do Independiente, que vai jogar com a camisa 10 do Vasco, né? Pegou a camisa 10, isso aí já está confirmado, vai ser o camisa 10 do Vasco. O Vasco corre aí para regularizar o jogador a tempo, para que ele possa ser relacionado. Eu não sei se vai ser titular ou não, tem até quinta-feira aí pro Abel Braga decidir, né? O Vasco vai correr para tentar regularizar o jogador a tempo para ele estrear no Maracanã. Até o momento, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, então a expectativa é que mesmo com o Vasco nessa situação aí muito ruim, com o time não jogando absolutamente nada,
a expectativa é que o torcedor lote o Maracanã ali, 40, 50 mil torcedores lá no Maracanã apoiando o Vasco. Acho também que Fred Guarín deve começar como titular, né? Porque o pouco que ele jogou aí contra o Resende, ele já mostrou que é muito superior a qualquer outro jogador. Então a tendência é que Guarín e talvez Benítez também sejam aí as duas novidades do Vasco contra esse ABC, que é o jogo do ano, né, cara? O Vasco não pode de jeito nenhum pensar em ser eliminado agora na Copa do Brasil, porque passando de fase é mais dinheiro que entra, esportivamente também é muito importante para o Vasco chegar longe na competição. A gente sabe que é difícil, né, imaginar que o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, é muito difícil, ainda mais com o Abel no comando, com salário atrasado, com diretoria aí, com clube largado, enfim, é difícil a gente imaginar o Vasco campeão da Copa do Brasil, mas quanto mais longe chegar, mais dinheiro entrando, e futebol é aquela coisa também, né? Vai que do nada aí a cagada no Bumba Meu Boi e acaba ganhando essa aí. É difícil, mas torcedor tá aqui, sempre tem aquela ilusão que dá, que pode dar. É difícil, mas não é impossível, só não tem jeito pra morte. A gente espera que o Vasco confirme a sua classificação contra o ABC, a gente vai falar mais sobre isso aí durante a semana. Abel Braga muito pressionado, Alexandre Campelo muito pressionado, e o Vasco começa a sua semana decisiva aí de Copa do Brasil sob pressão. Tamo junto, rapaziada, saudações vascaínas mais uma vez aí. Se você me assistiu até o momento, deixa o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Valeu, tamo junto, saudações vascaínas, comenta aí o que tá achando de Abel Braga, comenta aí. Valeu, até a próxima.